Boa noite, meus irmãos. Antes de iniciarmos os trabalhos, nós queríamos reforçar o convite para o almoço beneficente da nossa casa, que será dia 29, o último domingo de setembro, no bairro da Juventude. Ele vai se dar início às 11h30, o almoço vai ser servido a partir das 12 horas. O ingresso R$ 30. Crianças até 6 anos não pagam e 7 a 12 pagam meia. E palavra de quem já foi nas edições anteriores, é bom. Estão todos convidados. E nesse momento, devidamente, ingressos estão à disposição na livraria. Nesse momento, devidamente harmonizados pela leitura que a nossa irmã Kátia nos fez, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedindo tudo aquilo que viemos em busca para o nosso refazimento físico e espiritual. E também nos conectando com a espiritualidade superior através da prece, que é aquela que Jesus nos ensinou e diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E como palestrante da noite, nós temos o nosso irmão Paulo. Vamos vibrar com ele para que ele encontre facilidade para trazer o tema que preparou para nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, o Círculo da Luz. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade por mais um dia nesta encarnação. Agradecer ao Departamento Doutrinário pelo convite e pedir o amparo da espiritualidade amiga e dos mentores dessa casa para que eu possa ter facilidade de trazer aquilo que estudei para a noite de hoje. Vocês estão escutando bem aí atrás, pessoal? Tá tudo certo aí? Alguém dá um sinal aí, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, eu vou iniciar essa fala um pouco repetitivo, mas tem oportunidades em que eu temos que ser. Nós que praticamos essa doutrina, que eu tenho principalmente como filosofia de vida, muitas vezes somos abordados, as pessoas querem saber como é que é essa história de falar com os mortos. E eu, nas minhas respostas, sempre digo: o mais importante da doutrina espírita não é esta parte, a parte do contato com os espíritos que já estão em outros planos. Eu sempre digo o seguinte: o mais importante do espiritismo é aquilo a que nós chamamos de reforma íntima, que eu prefiro chamar de transformação moral, porque nós viemos para cá sempre em busca de nos melhorarmos. E também porque sabemos, nós que frequentamos esta doutrina e que muitas vezes também participamos das mesas mediúnicas, que o contato com o mundo superior, com os espíritos que estão no outro plano, é sempre de lá para cá, e nunca daqui para lá. E eu até posso citar um exemplo aqui. Eu, quando vim para esta casa, eu tinha um sonho muito grande de ter um contato com meu pai, que meu pai tinha desencarnado muito cedo.
Eu fui um filho muito problemático e eu tinha esse desejo. Nunca consegui. E a minha mãe, 17 anos depois que desencarnou o meu pai, passou pelo desencarne e 4, 5 meses depois, veio através do médium desta casa mandar uma mensagem para mim. Então a gente vê que não é como a gente quer. Não adianta. O telefone sempre toca de lá para cá e fora disso, sabemos muito bem que é charlatanismo. Ah, porque tu me dá 100 conto aqui que eu vou lá e eu vou buscar o teu parente que está lá, vou fazer contato com ele, não entra que é fria. Porque nós não temos este poder. Nós espíritas não temos esse direito e nem esse poder. Então, dito isso, nós sabemos o quê? Que uma casa espírita, normalmente, de 70% a 80% das pessoas que frequentam são habituais da casa, são pessoas que já se dizem espíritas. E que o restante são pessoas que vêm em busca de um tratamento, de conhecer o que é o espiritismo, porque lá na rua nós temos muitas informações desencontradas do que é verdadeiramente o espiritismo. Então a gente está aqui sempre para procurar esclarecer os irmãos que chegam a essa casa. Chico Xavier já dizia, né, que o telefone só toca de lá para cá, que não adianta. Então o que acontecia nas sessões mediúnicas de Chico Xavier? Eu estou citando ele porque era o maior médium do mundo, né? A gente considera, e ele sempre dizia que numa plateia de 1.000 ou 2.000 pessoas, tinha 2 ou 3 ou às vezes 5 pessoas que eram privilegiadas e que recebiam este contato do mundo espiritual. E quando foi perguntado Chico Xavier se realmente ele podia garantir aquilo, a resposta dele foi lógica e simples. Ele disse, não, eu não garanto nada. Quem fala que são seus parentes são as pessoas por quais receberam esses contatos. Porque sempre vem um detalhezinho que a pessoa sabe, tem certeza absoluta que realmente aquele era um contato de um parente, né? Então, mas na verdade, o que nós viemos falar hoje, na noite de hoje, a lição que estudamos para falar, é sobre o homem de bem. Eu acho que todos nós, um dia, já escutamos alguém dizer, será que vale a pena ser honesto? Porque ser bom hoje parece que não traz mais benefício nenhum a ninguém. Temos a impressão que não vale mais a pena ser sério. Vivemos num mundo de egoísmo, tomou conta de praticamente todos nós, ou seja, como dizia o ditado antigamente, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu primeiro quero saber de me resguardar, de garantir minha parte, e depois os outros são os outros. E eu tinha um tio muito sábio, que ele sempre usava um ditado. Ele dizia assim, vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter vergonha de dizer que são sérios, que são honestos. E eu era criança, eu não conseguia entender o porquê dessa colocação do meu tio. Certa feita, depois de adulto, numa visita à casa dele, eu lhe questionei. E ele disse, num futuro muito próximo, o honesto, o sério, vai passar por sérias dificuldades. As pessoas irão confundir a esperteza comercial, a agilidade nos comércios, na empresa, na indústria, com a desonestidade. E que então, por isso, ele falava desse ditado. Por quê? Porque esses que seriam os ditos sérios e honestos, eles seriam desprovidos dos valores financeiros. O mundo virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem às escondidas, a ponto que ser honesto, fazer o bem, é quase que um sinônimo de tolice, de burrice, infelizmente.
E ainda, conforme o nosso palestrante, vamos dizer, internacional, Haroldo Dutra Dias, diz ele que, na maioria das vezes, estas pessoas ainda são aplaudidas de pé. Aí, então, eu volto àquilo que meu tio falava. Enfim, vivemos num mundo onde que acabamos invertendo as situações, valorizando as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E, na maioria das vezes, não valorizamos as pessoas pela sua bondade, pelo seu amor ao próximo, pela sua caridade e aí por diante. Então, nós vamos refletir um pouquinho disso nessa noite e vamos começando por algumas perguntas. Será que sou um homem de bem ou uma mulher de bem? Já nascemos com essas características de ser pessoas do bem ou do mal? Será que o meio em que nós crescemos tem total influência sobre a formação do nosso caráter? A classe social em que nos criamos tem influência? A cor da nossa pele? E as perguntas vão por aí adiante. Começamos pelo Livro dos Espíritos. Na pergunta de número 115, a pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta, se não todos, mas a maioria que está dentro dessa casa já conhece. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. Mas aí vejam os irmãos aqui presentes, que no livro O Céu e o Inferno, que também faz parte das obras básicas do Espiritismo, e que eu recomendaria a todos que querem conhecer um pouquinho mais essa doutrina, que leiam esse livro, O Céu e o Inferno, ele diz assim, Kardec esclarece e diz: a assertiva usada pelos espíritos na resposta, quando dizem sem saber, é como sendo sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém apto para adquirir o que lhe falta. Então, além de simples e ignorantes, que nós nascemos, mas tem uma coisa que nos dá o poder da escolha, que é o livre-arbítrio. Aqui, então, já temos uma resposta. Não é a condição, o meio social que você nasce, que vai moldar o seu caráter. Influencia? Sim, mas não molda o caráter de ninguém. E o meio social? Ser mais rico, mais pobre, será que influencia? Eu conheço uma família de Criciúma, os dois médicos tiveram um filho, um único filho, fizeram de tudo que um pai e uma mãe pode fazer por um filho. Os melhores colégios, as melhores roupas, o carinho e tudo mais. E este filho nunca quis andar pelo caminho do bem, a ponto de, nos anos 80, ele ter sido assassinado na cidade de Itajaí, uma cidade portuária, onde tinha muito tráfico de droga e muita coisa. Ele tinha ido para lá em busca do que não se sabe e acabou sendo assassinado lá. Então, isto prova que o meio social que nós nascemos e somos criados também não influencia. Ah, pode ter alguma influência? Claro que pode ter. Mas nós, como espíritas, sabemos muito bem que provavelmente este jovem a qual eu citei, ele vinha de uma outra encarnação, onde ele já trazia todos esses problemas e esses defeitos de caráter ao qual ele era possuidor. Há possibilidade de se modificar? Claro que há. Basta que a pessoa queira.
agir para isso. Eu me lembro muito bem desse jovem. Ele era do meio amiga, da nossa amizade, do nosso pessoal que convivia junto, e ele era muito revoltado com tudo. E nós todos os amigos não conseguíamos entender o porquê disso, de uma pessoa que tinha tudo, e nós, menos desprovidos monetariamente, né, queríamos todos estar no lugar dele, e ele não aproveitava as oportunidades. Mas faz parte de uma encarnação. Então, o meio, a condição social em que somos criados, influencia, mas não define nem molda nossos caráteres. Por isso, a pergunta de número 114 do Livro dos Espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior ou mais elevada. Aí, então, com essas duas respostas, nós já podemos vir a entender que o Evangelho e o Livro dos Espíritos, se nós procurarmos trabalhar as lições contidas nele, estão todas as respostas que nós precisamos para nos tornar essa pessoa do bem. Claro que não é de um dia para o outro, temos nossas dificuldades, não tenhamos dúvida, mas nada é impossível. Precisamos entender que precisamos fazer o esforço da nossa parte e que temos que obedecer às leis divinas, procurar viver dentro daquilo que nos ensina o Evangelho. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, Sede Perfeitos, que eu particularmente sou apaixonado por esse capítulo do Evangelho, porque ele só nos traz lição de engrandecimento, de buscarmos trabalhar aquilo e melhorarmos nossa conduta. E quando está na lição de número 3, o homem de bem diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Aí eu faço uma paradinha aqui para chamar a atenção de um detalhe. Se desprezou a oportunidade de ser útil. Porque eu já citei várias vezes nessa tribuna. Muitas vezes viemos de uma educação que só não fazer o mal já estava bem. E não é assim. Olha o que diz aqui: se desprezou a oportunidade de ser útil ou de ser bom. Então nós não podemos desprezar essas oportunidades. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, daí olha o que diz: na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, sabe que sem a sua permissão nada acontece e ele submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E essa lição, ela vai à frente. É uma lição extensa. Ela depois fala que nós não podemos ficar murmurando dos nossos problemas, se nós temos o sentimento de caridade e de amor ao próximo, se fizemos o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, se somos bom, humano e benevolente para com todos, se temos distinção de raças, de credos, e por aí vai a lição. Ela é muito extensa, mas vamos ficar por aqui. Já deu para nós ter uma base,
o que nós precisamos para nos transformarmos neste homem de bem. Podemos botar tudo isso num único ensinamento de Jesus, que é a coisa mais simples e difícil de fazer. Não fazer ao próximo aquilo que não quer para si mesmo. Gente, é tão simples, né? Quem não sabe? Se eu não quero para mim, eu não posso desejar para os outros. Aí então pode vir a pergunta: tá, mas tu é prefeito? Não, em absoluto. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, é muito ao contrário disso. Nós conseguimos entender e enxergar nossos defeitos. E daí cada vez tu quer mais. Mas é difícil. A gente sabe como essa transformação, que eu chamo de transformação moral, ela é difícil. Né? Então, um ensinamento como esse de Jesus, que faz 2000 e poucos anos, e nós não conseguimos entender até hoje, talvez pela sua simplicidade. Né? Que eu não quero para o meu irmão o que eu não quero para mim. E eu posso querer para o meu irmão o que eu quero para mim, é simples assim. Né? Porque eu não quero nada de mal para mim. Eu só quero coisas boas, não é verdade? Acabei de falar aqui no início da palestra. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, vem para cá. Né? Não é assim, não é dessa forma. Então, nós precisamos entender essa situação. Eu acho que todos aqui também conhecem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Eu prefiro inverter. Eu sei quem tu és conforme as pessoas que tu anda. Porque vocês já viram um bandido andar com gente boa? Vocês já viram um ser daqueles que mata, que rouba, ir na igreja? Pode até ir, mas não com boas intenções, né? E até porque Jesus falava, né? Que era pelo fruto que se conhecia a árvore. Né? Então nós sabemos. Eu lembro muito bem, quando eu andava pelos descaminhos da juventude, da adolescência, e meu pai, coitado do meu pai, sempre vinha com essa máxima, né? Ah, eu sei, tá aí, ó, com quem que tá andando. E eu sempre dizia para o meu pai: pai, eu procuro andar com eles porque são meus iguais. Não é porque eles são ruins e eu sou bom que eles vão me botar no mau caminho. É eu que sou ruim e estou procurando eles. E é assim que funciona. Se a pessoa é boa, ela vai procurar sair com a pessoa ruim? Não vai. Cada um no seu lugar. Eu até posso encontrar numa festa social, conversar com essa pessoa, ficar um tempo com ele, mas ele não serve para ser meu amigo. Por quê? Porque as diretrizes da vida dele são diferentes da minha. Eu não frequento os lugares que ele frequenta. Ele não frequenta os lugares que eu frequento. Né? Então, essa máxima também, ela cai por terra. Porque nós somos exatamente aquilo que nós vivenciamos. Nós não vamos andar pelo descaminho, ou seja, agradar a Deus e a Mamon. É impossível. Né? Ou nós temos que escolher o caminho. Ou nós escolhemos o caminho reto, ou nós escolhemos o caminho da destruição, o caminho do mal-querer, o caminho do malogro, que é isso que Haroldo Dutra diz na sua palestra, que as pessoas hoje parecem que estão desesperadas pela posição social, pelo dinheiro. Né? Claro, nós sabemos muito bem, quem não sabe, que o dinheiro é bom, que faz parte, para comprar as coisas que nós gostamos, e nós não proibimos. O Espiritismo não proíbe ninguém de ser rico, nem de nada. Agora, nós somos contra aquele que só quer para ti, né? Que não divide com ninguém, que não compartilha com ninguém. Mas eu sempre digo o seguinte: a pessoa que é ligada, por exemplo, ao esporte, ela é muito mais difícil de estar no descaminho. Eu me lembro muito bem que há uns 3, 4 anos atrás, uma mãe me procurou, dizendo que o filho dela estudava em colégio particular, que estava bem, tinha uma turma boa que praticava esportes, mas que tinha um garoto do colégio deles que tinha entrado no meio desses meninos
e que ele era usuário de droga, já tinha inclusive agredido os pais, e que ela estava apavorada. Eu fiz uma pergunta para ela, dentro do mercado de aço, vou até fazer propaganda aqui. Eu perguntei assim, o teu filho, tu tem certeza que ele não é usuário de droga? Tenho, absoluta. Os amigos dele? Tenho também. Eu digo, então tu não te preocupa, este garoto não vai ficar no meio deles. Ela disse, mas por quê? Como é que tu tem certeza? Eu digo, claro que não. O que ele está procurando, ele não vai achar no meio dos garotos bons. Passados algum tempo, eu encontrei de novo essa amiga e perguntei para ela. Ela disse, não, nem sei mais notícia, sumiu, não foi mais lá. Porque, claro, quem é que não sabe? Né? Que uma pessoa que é usuário de droga e que está procurando por aquilo, ela não vai estar no meio das pessoas de bem. Ela não vai estar no meio dos meninos que não usam droga. Então, é exatamente assim que funciona. Né? Nós procuramos nossos iguais, nós queremos estar no meio daquelas pessoas que nos são convenientes. E, normalmente, os pais se preocupam imensamente com isso. E eu sempre digo, né, se o filho está num colégio bem encaminhado, se os filhos têm bons amigos, ele está no caminho correto. Ah, pode haver um descaminho lá na frente? Claro que pode. Ninguém está a escape disso. Ninguém tem uma bússola para saber qual o destino que o seu filho vai tomar. Não tem como, infelizmente. Então, para sermos homens de bem, não podemos estar entre aqueles de caráter duvidoso, e para caminhar em direção ao homem de bem, o Espiritismo nos acena com suas principais bandeiras. Primeiro, o trabalho, no sentido mais amplo da palavra. Não é o trabalho braçal, o trabalho de força. É o trabalho que a gente tem que fazer de autoconvencimento e de convencer as pessoas que nós estamos aqui porque foi o melhor caminho. O segundo, a solidariedade. Criar vínculos afetivos com todas as pessoas que convivemos. E daí nós não podemos fazer escolhas. São todos, né? Não podemos fazer uma pré-seleção. Terceiro, aceitar as diferenças. Precisamos olhar o outro e aceitá-lo como legítimo outro. Não é como meio outro. Ah, não, ele é gente boa, bonzinho. Mas se ele fosse assim, né? Não, não é assim que funciona. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são verdadeiramente, com seus defeitos e com suas qualidades. E por fim, mas não menos importante, a base de toda a doutrina espírita, a questão 886 do Livro dos Espíritos, que fora da caridade não há salvação. E ela nos diz que precisamos ser benevolentes, bons, de verdade, indulgentes com a fraqueza alheia, com os defeitos do teu irmão, né? E principalmente praticarmos o perdão. Porque não conseguimos ser nem benevolente e nem indulgente se nós não praticarmos o perdão. E quando falamos de perdão, precisamos falar também do auto-perdão. Porque muitas vezes temos os nossos problemas, queremos passar uma mensagem para outro, mas não nos perdoamos. E como que nós vamos poder dar aquilo que nós não temos? Impossível. Primeiro nós temos que se perdoar pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, e depois sim, aí ir em busca de entender também nossos irmãos, aquelas pessoas que convivem com nós. Precisamos entender o seguinte, gente. A felicidade não é acumularmos coisas, e sim aquilo que conseguimos compartilhar. Vamos fazer aqui um exercício bem simples. Vamos analisar que eu, Paulinho, moro numa mansão, final de ano, festa de Natal, mas eu não tenho ninguém para convidar para ir na minha casa. Já pensou que tristeza? E eu sei de muitas pessoas que passam por essa situação, que eles vão em busca dos bens materiais e esquecem que precisam de pessoas ao redor para viver. Então,
este banquete não me serve. Né? Este banquete de estar só, morando numa mansão, e não ter com quem compartilhar. E o compartilhamento, ele pode ser o compartilhamento de simples ideias. Também não estamos aqui apregoando que nós vamos ter que dividir o que nós temos. Não é isso. Divida, sabe o quê? O seu ombro amigo, aquela pessoa que está precisando de um desabafo, aquela pessoa que está precisando abrir seu coração. Aí, então, a partir disso, o compartilhamento se torna uma coisa importantíssima. Quando Kardec faz a pergunta aos espíritos superiores, o que é o homem de bem? E eles respondem, vão estar ali todas as virtudes para nos tornarmos esse homem de bem. Mas daí, se conseguirmos alcançar esses objetivos, estaremos próximos de objetivarmos novas virtudes, sermos melhor ainda. E por isso também falamos que a doutrina dos espíritos é a doutrina do Consolador prometido, porque nos ensina e nos dá as condições para desenvolver em nós a melhor versão de nós mesmos. Então era isso que eu queria passar essa noite, né? Eu gostaria então de fazer aqui uma oração que eu diria que é uma receita, né? E que eu preciso dessa receita, não é para vocês não. Quando eu falo, eu estou com 2 ouvidos próximo da minha boca, então eu primeiro estou falando para mim mesmo, que diz assim: num instante de quietude e paz, seja grato à vida e a Deus. Dedique alguns minutos do seu dia, envie bênçãos aos que sofrem, são bastante. Todos somos irmãos em humanidade. Deixe a luz entrar em seu coração e ore. Reze uma simples prece, mas com fervor, por todos que sofrem, sejam dos males físicos ou dos males espirituais. Aqueles que são vítimas da miséria, ou aqueles que perderam sua pátria, e que junto com sua pátria perderam também sua dignidade. Aqueles que têm sede de perdão, ou aqueles que têm falta de teto e pão, ou mesmo aqueles que dormem em cima de um papelão. Aos doentes em fase terminal, que a luz do Senhor nosso Pai possa sempre nos iluminar. Que assim seja. E assim agradecemos ao nosso irmão Paulinho pela mensagem da noite. Enquanto ele falava, nós estávamos aqui meditando que a doutrina espírita tem em Jesus a figura do nosso modelo e mestre. E quando ele esteve entre nós, ele foi a personificação do homem de bem, nos mostrando o caminho que nós devemos percorrer para nos tornarmos também homens de bem. E é esse Jesus e a espiritualidade que trabalha em seu nome, que agora elevamos o nosso pensamento, pedindo pela magnetização das águas, pelos nomes que estão nas urnas, para que eles possam amparar as famílias, aqueles nossos irmãos que se encontram doentes no leito de um hospital, nas suas próprias casas, pelas nossas crianças que começam a sua jornada terrena e por aqueles que estão se despedindo desta vida. Queremos também
pedir por todas as intenções que trazemos, por todos nós que estamos aqui, e por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, pois somos filhos do mesmo Pai, e todos somos necessitados da sua bondade e a sua misericórdia. E essa bondade e essa misericórdia que agora se manifesta na forma do passe, essa transfusão de energia que nos reabastece dos fluidos benéficos, tanto físico quanto espiritualmente, renovando as nossas energias, nos dando forças para os nossos embates no dia a dia. E por tudo que recebemos de Ti, Pai, só temos que agradecer de todo o nosso coração por tudo que fazes por nós. E te agradecemos em forma de oração, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E assim, nós damos por encerrados os trabalhos desta noite no Círculo da Luz, desejando aos irmãos um bom retorno aos seus lares e uma boa semana.